Que a paz do Mestre Jesus seja com todos nós. Jesus está conosco, com certeza. O que a gente precisa é colocar o nosso sintonizador na frequência de Jesus. Antigamente era mais difícil porque a gente teria que sintonizar, né, naquele dial. Dava interferência, pegar aquelas frequências harmônicas e tal. Mas agora é mais fácil, que é só apertar um botão, um cristal, lá dá as frequências certinho. Só que muitos de nós não estão conseguindo saber qual é o botão que a gente aperta para entrar na frequência de Jesus. Mas a doutrina espírita nos ajuda a gente encontrar esse botãozinho lá para entrar na sintonia de Jesus. O assunto de hoje, Leis Morais da Vida. É o título do livro de Joana de Ângeli. Nós vamos fazer alguns comentários, mas para o final nós iremos exatamente fazer a leitura de alguns trechos do livro de Joana de Ângeli, exatamente que o assunto é direcionado a esse livro, Leis Morais da Vida. Quando se fala Leis Morais da Vida, a gente entende que são as leis do amor, aliás, Leis Morais da Vida, lei do amor. Está incluso entre as leis divinas. A lei divina é dividida, logicamente, em leis físicas e leis morais. A gente olhando a terceira parte do livro dos Espíritos, é catalogada as 10 leis. E a última é a lei de amor, justiça e caridade. É uma só. E os Espíritos dizem que esta, na realidade, engloba todas as demais. O que a gente está hoje aqui, por exemplo? Todos nós. Estamos aqui em busca de quê? Em busca de compreender o que é um amor. Se a gente perguntar, fazer uma enquete aqui, perguntar, conceituar, já que definir, não podemos definir uma coisa que não é concreta, né? Definição, você tem laboratório, utiliza matemática, química e chega às definições, coisa concreta. As coisas abstratas que a gente pode fazer é o quê? Conceituar. E conceituar, cada um de nós podemos conceituar. É válido. Porque a gente vai conceituar de acordo com nossos entendimentos. Definição não. Definição vale para todos e ninguém pode mais questionar, porque está comprovado. Conceito não. Se perguntar aqui o que é o amor, cada um de nós vai conceituar. Alguns de nós talvez tenha mais facilidade e outros menos facilidade. Isso significa que nós temos já alguns valores que facilitam. Porque para conceituar, na realidade, você tem que ter alguma bagagem. Se eu estou zerado daquele assunto, como é que eu vou conceituar? É como um aluno em sala de aula, quando o professor pergunta, tem alguma dúvida? Não, não tem dúvida nenhuma. Às vezes ele não sabe nem como fazer a pergunta. Ele está tão zerado no assunto que ele não tem condição de fazer a pergunta. Alguém já questionou conceituar o que é o amor? É complicado para nós ainda. Sabe por quê? Porque nós não vivenciamos ainda o amor verdadeiro. Não. A gente se confunde. E nós vamos ver em Joana de Ângeli dizendo, muitos de nós se confundimos amor com desejo, amor com gostar. Nós estamos fazendo uma transição do gostar e desejar para o amor. Por isso que a nossa dificuldade é conceituar o amor. Mas isso aí não é para ficar temeroso, não. Isso faz parte do processo evolutivo. Nós fomos criados simples e ignorantes, né? Simplicidade de sentimentos, ignorância de conhecimentos, e através dos nossos méritos, nós vamos conquistando os valores, desenvolvendo as leis divinas que estão na nossa consciência. E à medida que nós vamos evoluindo, vamos adquirindo essa bagagem e tendo capacidade de conceituar uns valores mais sublimes. Porque o verdadeiro amor, infelizmente, estaria longe de nós ainda. Infelizmente. Porque se a gente estivesse vivenciando mais o amor, não aquele amor pleno, não estou falando do amor de Jesus, não. Um pouco menos ainda, nós não estaríamos aqui sentados hoje aqui no Jefa. Se a gente estivesse encarnado aqui na Terra, seria apenas como missionário. Como parte de nós estamos corrigindo algumas coisas que fizemos no nosso passado, as reencarnações passadas,
Isso significa que, pela ignorância espiritual, nós cometemos deslizes. Alguns deslizes a gente já tinha um entendimento daquilo ali, fizemos um ato imoral que precisamos repará-los. Então, muitos de nós estamos nessa reencarnação adquirindo virtudes, conquistando novas virtudes, que seria um processo natural, normal, mas alguns de nós estamos ainda passando por expiações, que é aquele sofrimento físico e moral mais intenso, e por provações, que também é um processo normal, mas reparação não. A gente repara quando tem alguma dúvida. A gente tem um débito que contraiu aquele débito. Ninguém vai pagar uma coisa que não está devendo. Então, reparar significa que cometemos um deslize e precisamos retornar ao caminho normal, natural do progresso. Se a gente perguntar, aliás, olhar no dicionário, a gente vai ver que o conceito dado de amor é uma coisa muito material ainda. Vamos ver alguns deles para a gente só comparar. Pelo dicionário, amor, afeição com laços consanguíneos ou sociais. Já diz que o amor está ligado mais à questão da família, necessariamente consanguíneo. Sabemos que não é só isso. Aí, na segunda parte, aí, a atração do desejo sexual. Aí pronto, complicou. Que aí misturou amor com desejo com gostar. Não é isso? Aí veja, entre os casais, entre relacionamentos, a gente fala a palavra amor, na realidade não tem nada a ver com isso. É uma atração, não necessariamente que tem um amor. Alguns deles estão com amor, mas outros, na verdade, é só o desejo. Ainda é uma coisa natural. Que se não fosse assim, se a gente tivesse um relacionamento, os casais, só por amor, ia pouca gente reencarnar aqui na Terra, certo? Né? Se fosse só por amor, pouca gente ia reencarnar. Havia uma escassez de reencarnações. Então, as crianças nascem não necessariamente pelo ato do amor, ato do gostar mesmo, do desejo. Ainda faz parte disso aí. De tal maneira que quando o espírito fica mais evoluído, isso aqui já está fora do seu contexto, não precisa mais reencarnar. Nós outros que precisamos reencarnar, até para continuar aprendendo e dar oportunidade que os espíritos reencarnem. Somos co-criadores, fazemos parte do sistema, né? Deus dá todo o material e nós somos co-criadores, participamos utilizando esse material, a matéria, um deles é o próprio nosso perispírito, o corpo físico, atuando nela, nós iremos progredindo os relacionamentos com as pessoas, desenvolvendo as leis divinas, físicas e morais na nossa consciência e vamos evoluindo pelos nossos méritos. Agora vejamos o conceito de Joana de Ângelo. É como dizia o Marlon, ele bateu um pouquinho pesada nesse conceito. Ela diz assim, ó, nas suas manifestações iniciais, o amor confunde-se com o desejo e as paixões. Eu estou apaixonada por aquela menina. Eu estou com amor, não está apaixonado, simplesmente um desejo. Às vezes ele não tem nada a ver de amor ainda. Possa ser que tenha, mas às vezes não necessariamente, é só a paixão mesmo. Tornando-se fisiológico, ó, uma relação fisiológica. É do queixo para baixo. É do queixo para baixo. À medida que a consciência se desenvolve, torna-se psicológico. É do queixo para cima. Muitos de nós estamos utilizando do queixo para baixo e dizendo que é amor. Mas o amor verdadeiro é do queixo para cima, que nós estamos conquistando. Não vamos ficar deprimidos por causa disso, certo? Estivemos com condições bem piores ainda. Não é questão pior, não. Não é questão pior. Que o aluno que está na infância, não é que ele está pior, não, em relação ao que está fazendo faculdade. Ele simplesmente está passando um processo. No colégio da infância, primeiro grau, segundo grau, todos são importantes. Aquela criancinha ele não está sendo menosprezada, porque naquela posição está apenas numa fase do aprendizado. Todas as fases são importantes. Isso que tem que entender. Nós fomos piores, quer dizer, no sentido de a gente não ter conquistado ainda esses valores. Mas são fases naturais. O erro, na realidade, sabe o que é? São repetições do erro. Errar
ainda faz parte do processo. Você errou e conserta. A repetição dos erros é que traz as expiações. O errado mesmo, né? Ficou meio repetitivo as palavras. O errado mesmo são essas repetições. Aí às vezes leva a expiações. Mas o erro em si faz parte. Quanto mais você atua, mais você tem a possibilidade de cometer algum equívoco. É normal, ainda é normal. Aí você corrige. Aí precisa apenas uma aprovações. Provações, por exemplo, vou provar que eu não faço mais aquilo. Você está provando para você mesmo. Eu tinha um vício, eu fumava muito, agora eu vou provar que da agora por diante não vou fumar. Você está provando para quem? Para seu vizinho? Não. Você está provando para você mesmo que a parte dali você não quer mais fumar. E quando você passa por essa fase, e segue, e a vida continua. No Livro dos Espíritos, na questão 888A, há um conceito de amor no seguinte sentido. O amor é a lei da atração para os seres vivos e organizados. Aí se conta das plantas para cá. A atração é a lei do amor para a matéria inorgânica, está no reino mineral. Então, no reino mineral é que nós chamamos de atração. No livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 8, há uma mensagem que explica bem exatamente essa evolução dos nossos valores. Diz assim, o homem, na sua origem, só tem instinto. Instinto, essa inteligência que Deus nos oferece para nos facilitar as primeiras reencarnações, a sobrevivência. Faz parte da sobrevivência. É uma inteligência que não depende, você não raciocina, ela vem uma coisa espontânea. Então, nas primeiras reencarnações, como a gente não tem desenvolvido as leis divinas na nossa consciência, então, para não perecer por qualquer coisa, Deus nos coloca esse instinto de sobrevivência, que tem sua importância. O que não pode é continuar utilizando sempre esse instinto. Porque aí estamos entrando não há progresso, porque você não participa do raciocínio, da tomada de decisões do livre-arbítrio. Na nossa fase agora, nós podemos apenas estar agindo só pelo instinto. Tem que agir pelo raciocínio para a tomada de decisões ser mérito ou demérito nosso. Então, inicialmente temos instinto. Mais avançado e corrompido tem sensações. Os psicólogos sabem muito bem disso aí, né? São doutorados nisso. As sensações estão muito ligadas à coisa física, certo? Uma coisa mais externa que vem e você sente aqui. As sensações acontecem muito quando nós estamos encarnados, porque é uma coisa externa que chega a nós através do nosso corpo físico, perispírito, aí chega ao conhecimento do espírito que ele sente aquilo ali. Tudo bem. Então, no progresso vem as sensações. E instruído e depurado tem os sentimentos. O sentimento é uma coisa já íntima, é do espírito. Não importa se está encarnado ou desencarnado, ele continua sendo espírito. Então, uma força que irradia de nós, boa ou ruim, vai depender dos valores que nós estamos colocando, né? O sentimento é isso aí. Quando você trabalha essa força que a gente vai adquirindo. Então, nós, na nossa fase agora, nós estamos desenvolvendo já muito bem a razão e estamos desenvolvendo o sentimento. Nesse desenvolvimento do sentimento é que nós estamos desenvolvendo também essa particularidade que é essencial em nós, é o amor. Então, só com o desenvolvimento do sentimento que a gente vai exatamente compreendendo o que é o amor, não apenas compreendendo, e começar a praticá-lo. Porque uma coisa são aquelas fases iniciais do aprendizado. Você toma conhecimento, mas até chegar à prática, às vezes perdura algum tempo, mais tempo ou menos tempo. Então, estamos adquirindo esse desenvolvimento de sentimento, e nesse sentimento, esse valor primordial, que é exatamente o amor. Aí também no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, agora item 9, diz assim, o amor é da essência divina, e nós temos a centelha divina. O amor é da essência divina, por isso que é complicado a gente entender o amor, porque o amor é a essência divina. Como nós estamos um pouco mais distante de Deus ainda, né? Um pouquinho mais distante,
Aí nós não compreendemos isso aí, porque é uma coisa divina, não é uma coisa de... Apesar que se apresenta na natureza, mas a fonte é divina. Então, à medida que nós vamos evoluindo, vamos se aproximando de Deus no termo de compreendê-lo, de senti-lo, e daí a gente vai ter uma condição melhor de conceituar o que é o amor. Então, à medida que nós vamos desenvolvendo, vamos se aproximando de Deus em termos de compreender e senti-lo, aí vai ficar mais fácil a gente começar a conceituar o que é o amor. O apóstolo João Evangelista, em 3 palavras, ele resume. Para mim, que é o melhor conceito que eu vi até agora, é de João Evangelista. Ele diz assim: Deus é amor. Deus é amor. Pronto. Para mim não existe outro conceito, porque Deus é amor. Olha, então, se Deus é amor, tudo que Deus faz é por amor, porque Ele é o próprio amor universal. É meio complicado para a gente entender isso às vezes, né? Porque muitos de nós ainda tem aquele Deus como se fosse estar sentado num trono lá no centro do universo, ou no nosso sistema solar, ou na nossa galáxia Via Láctea. Aí fica complicado, porque para muitos de nós Deus ainda é uma personagem. Por isso que Allan Kardec, sabiamente, não fez a pergunta quem é Deus, porque seria uma definição, e não pode se definir Deus. Ele perguntou: que é Deus? E sabiamente os espíritos superiores responderam, também filosoficamente: Deus, inteligência suprema, que nós somos seres inteligentes. Então, em relação a nós, criação dele, que somos seres inteligentes, Deus é essa inteligência agora suprema. Jamais nós vamos desenvolver nossa inteligência para ficar igual à inteligência de Deus, porque ele é a suprema. Jamais chegaremos nessas condições. E causa primeira de todas as coisas, ou seja, em relação a outra parte que é a matéria que Deus criou como princípio material, fruto do cosmos universal, Deus é a causa primeira. Então Deus, são a Trindade universal, Deus criando o princípio espiritual, que vai se transformar em espírito, princípio material, que vai, manipulado por nós, espírito, vai formar tudo que nós conhecemos do universo. Então, Deus em relação a nós é a inteligência suprema, Deus em relação à matéria é a causa primeira de todas as coisas. É um conceito filosófico, mas compreensível. É quando olha, inteligência suprema não é uma criatura. Nós somos criatura. A própria definição de espírito é bem complicado. No livro do Espírito tem dois conceitos de espírito. Primeiro, o espírito tem essência, certo? São seres inteligentes. E mais na frente assim, seres inteligentes que provou o universo. Aí já é o espírito como superespírito. E a partir de agora, a palavra espírito está formando não como os seres iniciais, o princípio espiritual, mas já como espírito formado, vamos dizer assim, de carteirinha já, com a letra E maiúscula, espírito. Então veja, para até conceituar espírito, na essência, é complicado. Como é que eles vão, quais palavras que eles vão encontrar no nosso vocabulário para conceituar uma coisa subjetiva? A dificuldade, às vezes, do espírito não é que ele não saiba, é que o nosso vocabulário é incapaz de representar a ideia que ele tem. Então, ele dá um conceito, utilizando o nosso vocabulário, aqueles adjetivos talvez mais próximos das ideias dele. Não que ele não saiba dar uma definição maior. É porque ele não consegue, na verdade, absorver essa compreensão. Por que nós estamos falando isso aí? Para que a gente possa começar agora a entender as leis divinas. Certo? E a gente vê que nesse processo evolutivo é que nós chegaremos lá. Mas, por enquanto, temos a nossa dificuldade. E também, para a gente entender melhor e compreender a obra, a arte, a gente tem que saber compreender melhor o quê? O autor daquilo ali. No livro dos Espíritos, na primeira parte,
dá os atributos de Deus. Deus, onipotente, onisciente, onipresente, soberanamente bom e justo. Olha, e tem mais coisa ainda. Onipresente, onisciente, imaterial, etc, etc. Mas pegamos só esses atributos que nós falamos aqui, a gente chega à conclusão o quê? Que as suas leis são perfeitas, são imutáveis, que o universo está sob controle, que a Terra está sob controle, e a Terra ainda tem um ingrediente ainda grande conosco, que é Jesus, o governador espiritual. Então, nada está errado no universo. Nada está errado. Porque as leis de Deus são soberanas. Por quê? Porque o seu Criador é o amor. E o amor jamais vai fazer alguma coisa ruim. Como a gente não entende o amor, a gente se confunde com esses nossos valores e chegamos até a achar que Deus nos esqueceu. Deus não observou isso, Deus permitiu isso, Deus fez aquilo, as nossas preces não são aceitas, etc, etc. Porque a gente quer que Deus, na realidade, atenda os nossos desejos, ou no mínimo, no máximo, que a gente vai agora orientar a Deus como ele deve se proceder, que muitos de nós fazemos isso. Às vezes as nossas preces são tão equivocadas, é como se fosse um puxão de orelha para Deus. Olha, toma uma atitude, né? O Senhor está esquecendo de mim. É aquela santa ignorância. Lógico que Deus não vai ficar com raiva de nós, certo? Por quê? Porque Deus é amor. E o amor não fica com raiva de ninguém. Jesus, como filho de Deus, como nós, já não tem raiva de nós. Imagine Deus, né? Tem uma história que eu vi recentemente, Haroldo Dutra, um espírita palestrante, que ele sintetizou isso aí. E vou contar uma pequena história, e quando vocês tiverem dúvida, se oriente através dessa criança. Era uma senhora que, pelo seu trabalho, precisava de sentar viajando de avião, mas tinha um medo de viajar de avião, né? Vocês têm medo de viajar de avião? Não, né? Tem não, né? Eu trabalhei 30 anos com avião. Eu não consigo dormir no avião porque eu fico ouvindo todo o movimento. Porque como eu sei como é que funciona, aí eu não consigo, na realidade, dormir, porque eu fico sempre analisando. E aqueles que não compreendem, pela santa ignorância do conhecimento, dorme à vontade, né? É um anjo que está dormindo ali. Mas tudo bem. Aí essa senhora vai e senta na cadeira, de lado tinha uma criancinha lá, do lado dela, idade talvez de 8, 10 anos, já com os brinquedos na mão ali, tranquilo e tal. E ela sentou-se ali junto com a criança e tal, decolou tal, pegou lá a sua rota, né? O seu nível de voo, tá ok. Aí depois começou algumas turbulências, a ver que é normal. E a mulher já começou a ficar, como nosso linguajar, um pouquinho aperreada, né? E vai, e depois começa a e ela olha para a criança está tranquila, continua tranquila e tal. Achei estranho, né? Só que mais para frente, mais turbulência, que os equipamentos, os radares não conseguiam, na realidade, estabilizar a superfície da aeronave. E aí começou a turbulência maior. E olha para a criança, e a criança está lá, tranquila lá, brincando lá com o negócio lá. Aí tem hora que ela não aguenta, né? Ô, minha jovem, e você não está com medo não, é? Tudo isso aqui? Não estou com medo não. Mas por quê? Quem está pilotando é meu pai. Meu pai é o piloto. E eu confio nele. Então, quando ele tiver essa dúvida, é só lembrar. Quem está pilotando a nossa nau aqui é Jesus, mas com a permissão de Deus. Então, não tenhamos dúvida nenhuma. Quando acontecem as coisas que precisam acontecer. Emmanuel diz que ninguém recebe o bem sem merecê-lo, nem o mal sem atraí-lo. Porque senão a lei de Deus não seria perfeita. Já pensaram nisso? Não seria perfeita. Se alguém estivesse sofrendo sem uma causa, então a lei de Deus não é perfeita. Não é perfeita.
Não são perfeitas as leis de Deus. Não seria perfeita. Então tem uma causa. E essa causa é justa. Ninguém precisa sofrer. O mal não existe. Deus não criou o mal. Porque se o mal existisse, a lei de Deus não seria perfeita. Sim, mas a gente sente mal. Não, é uma questão de ótica, de visão. Aonde a gente vê o mal, os espíritos mais elevados não vê o mal, vê aquele um processo normal de aprendizado. Aonde nós enxergamos o mal, nos outros, nas coisas, é apenas um ponto de vista, pela nossa ignorância de falta de conhecimento das leis divinas em nós. Então Jesus, quando vê tudo isso aqui na Terra, os acontecimentos, é um processo normal. Daí ele falou que não ia tirar esses males de ninguém, que não tinha esse direito, e apenas amenizá-los. Me procure que eu vos aliviarei. Mas tirar não, que não ia tirar o remédio. A maioria dos nossos males são remédios. E vai tirar o remédio do doente? No livro O Céu e o Inferno, na segunda parte, tem 67 relatos de espíritos de várias categorias. E aqueles espíritos mais elevados que se comunicaram, eles são taxativos de dizer que as doenças e sofrimentos que eles passaram, bendito aquele sofrimento que eles passaram. Que ali estava um santo remédio. Para os familiares não é, não compreende, é aquela a ignorância de falta do conhecimento. Nós espíritas já sabemos disso. Quem está sofrendo, não existe uma doença maior, melhor ou pior. O que existe é como você passar sobre aquilo ali. Né? É a questão da dor e o sofrimento. A dor é um processo natural para todos. A dor é a mesma para todo mundo. O sofrimento não. O sofrimento é opcional. Cada um sofre de acordo com a sua compreensão, a mesma dor. Então, se pegar uma dor igual para 10 pessoas, cada um vai relatar sofrimento diferente. À medida que você está mais evoluído espiritualmente, vai sofrer menos. Certo? É o santo remédio. Agora vejamos já, dado essas algumas explicações, vamos fazer também agora o estudo da obra de Joana de Ângeles, Leis Morais da Vida. Lógico, como tem algumas partes, logicamente não vou ler tudo, que é só algumas partes, mas nós selecionamos uma parte mais fundamental que nós achamos interessante. Ela diz assim: invioláveis, referindo às leis morais da vida. Invioláveis constitui o roteiro de felicidade pelo rumo evolutivo, impondo-se paulatinamente a inteligência humana, achando-se estabelecida nas bases da harmonia perfeita em que se equilibra a criação. Harmonia perfeita. Porque suas leis são perfeitas. Por isso que os espíritos puros, se quando a gente observa no livro dos Espíritos, a questão 114, 115 por ali, diz que espírito puro, mensageiro direto de Deus, que mantém a ordem e a harmonia do universo. Com isso aí vem começar a compreender aquele conceito dado para Deus, inteligência suprema. Veja que Deus criou tudo isso e faz com que suas criaturas participem do processo. Nós precisamos participar do processo, porque Deus, como diz Leon Denis, se oculta no mistério para que a gente possa descobri-lo. Um dia nós iremos descobrir que é Deus. Jesus já descobriu. Ele diz numa das suas frases: eu e meu Pai somos uno. Jesus não estava se referindo que era Deus. Ele dizia que a sintonia dele com o Criador era perfeita. E isso só ocorre com o Espírito puro. A sintonia perfeita
Daí ele ser um dos mensageiros que mantém a ordem e a harmonia no universo. Por isso, vou repetir mais uma vez, que eu já repeti várias vezes essa expressão, esse comentário, vou repetir novamente, já que o público muda também. Por isso que Jesus precisou reencarnar na Terra. Ele mandou vários profetas, desde relatado no Antigo Testamento, no Novo Testamento, o último João Batista, ali que está um precursor, e continua mandando os mensageiros. Tem vários mensageiros encarnados na Terra, cada um com os seus valores. Mas tinha uma missão que Jesus não podia mandar nenhum dos seus mensageiros, porque a sua staff de espírito é inferior a ele, não são espírito puro que governa a Terra. Ele é o principal. E só com o espírito puro que tem condições de vivenciar plenamente as leis divinas. Vivenciar, praticar, não falar. Os profetas falavam, mas não conseguiam vivenciar plenamente. Tinha suas falhas, como é relatada a falha de algum profeta, que era natural. Com o espírito puro não tem mais falha. Daí essa missão Jesus não podia passar para ninguém, nenhum dos seus mensageiros. Aí ele veio te vir pessoalmente. E durante os 3 anos que ficou mais em pauta, ele vivenciou. A gente olha no Evangelho, não escrito por ele, pelos apóstolos, a vivência dele. Em todo momento, não existe nenhuma falha de Jesus na sua atitude. Tudo estava conforme a lei de Deus. Tudo que ele falou, ele realizou. Quando havia oportunidade, ele realizou na plenitude. Por isso que Jesus é o roteiro, e o guia e o roteiro seguro para nós. Que não existe nenhuma falha. Só na condição de espírito pode fazer isso, pode fazer isso aí. Certo? E é assim que a gente deve enxergar Jesus. Jesus que veio e deixou o roteiro. Se a gente tiver dúvida nenhuma, se a gente tiver dúvida de algum ponto, aliás, é só consultar o que Jesus fez. Lógico, a gente não vai fazer idêntico a ele. No ato extremo na cruz, ele demonstrou todo o amor que sente, não só por nós, pela humanidade inteira, quando pediu a Deus que nos perdoasse. Né? Autenticou o seu evangelho, mostrando o mundo espiritual, a imortalidade do Espírito, aparecendo a Maria Madalena e posteriormente a todos os seus discípulos e outras pessoas também. Aí autenticou. Tudo que ele falou do mundo espiritual, ele mostrou que existe porque o Espírito existe. Ele se materializou, processo de ectoplasmia, a gênere, chamada a gênere, é aquela a materialização mais perfeita que existe aqui na Terra. Então, mostrando, olha, o Espírito existe, a imortalidade da alma existe. Então, se prepare, que vocês estão plantando aqui, que irá colher no mundo espiritual, e como as reencarnações são solidárias, em outras reencarnações, vocês serão, seus destinos traçados por vocês, serão fruto disso aí, do que vocês fizeram de acerto, fizeram de errado, e em cada reencarnação, é esse destino, essa personalidade que nós ocupamos, temporariamente, para exatamente ajustar alguns deslizes e conquistar novas virtudes. É revelado através dos tempos, a pouco e pouco, não se submete à injunção transitória das paixões humanas que sempre desejaram padronizá-la nos próprios talentos, submetido às suas torpes determinações. Então, às vezes, a gente quer se agigantar pela nossa ignorância e queremos fazer leis como se fosse contrariando até as leis divinas em determinados procedimentos. Nós criamos leis sociais e achamos que são perfeitas, só que aquelas leis estão contrárias à lei divina. Aí a gente vai seguindo as leis sociais, mas não estamos seguindo as leis divinas. Aí a gente diz, mas eu segui as leis sociais. E devemos seguir.
Mas temos que ter muito cuidado, porque nós não seremos avaliados pelas leis sociais, seremos avaliados pela lei divina. No livro Céu e Inferno, tem uma pessoa, no Céu e Inferno, segunda parte, tem uma personagem chamada José Bré, ou José Bré. E ele diz lá, na evocação que ele é feita para ele fala para uma neta, que a neta achava que aquele avô era a pessoa mais honesta do mundo aqui. Aí ele falou, não, minha filha, minha neta, eu ainda sofro. Para a sociedade das leis, eu cumpria rigorosamente as leis humanas lá. Eu era um cidadão fora de série, um pai de família fora de série. Quando eu cheguei aqui agora, eu vi que não foi nada disso. Eu contrariei muitas leis divinas. E eu estou sendo punindo pelas leis divinas. Eu era uma excelente pessoa, um excelente cidadão, cumpridor dos deveres, das leis sociais, das leis humanas, das leis divinas. Então, tem muito cuidado, porque na escravidão, tinha lei que garantia você ter escravo, até matá-lo. Mas eu cumpria, eu não contrariei nada da lei humana. Mas a lei divina diz que não pode fazer isso. Então tem que ter muito cuidado para não se basear nas leis humanas e achar que não vamos nos punir quando retornarmos à pátria espiritual, porque vemos que cometemos atos imorais. O descaso, a desobediência aos seus códigos engendram o sofrimento e o desalinho do infrator. De forma alguma consegue fugir ao reajuste produzido pela rebeldia ou insânia de que se fez portador. Não tem como escapar, né? Aquela frase, burlou a lei divina, a lei humana, mas divina não. Não sairá daqui enquanto pagar o último centil, porque é questão de progresso, de felicidade. Precisamos reparar, o mal é uma coisa transitória, mas ao adquirir esse mal, a gente tem que eliminá-lo, senão ele vai ficar sempre em nós. E ele ficando em nós, causa desequilíbrio, causa sofrimento. E como você tem uma maneira de resolver? Eliminá-lo. E como a gente elimina o mal? Com o bem correspondente. Não tem outro. Ninguém pode fazer por nós. Ninguém. Ninguém pode pagar um mal por nós. Só nós pagamos. Pagamos no bom sentido de recuperação e regeneração. Então, como a lei é justa, mas é misericordiosa, dá todas as possibilidades para que a gente possa reparar nos nossos erros, para eliminar aqueles males, já que a virtude não se perde. Por isso que não vai retrogradar. Tudo que nós conquistamos de virtude não se perde. É permanente. O mal não elimina o bem, mas um bem elimina o mal. E é assim porque o nosso progresso é sempre incessante. O que pode acontecer é que a gente pare, estacione um pouco, mas sempre a espiritualidade, a providência divina, nos dá um empurrãozinho para que a gente possa seguir para frente e para o alto. As leis naturais do amor, justiça e equidade são o fiel da conquista do Espírito. Aí quando a gente olha no livro dos Espíritos, a terceira parte, que fala das 10 leis, a última, lei de amor, justiça e caridade. Aí ele diz, engloba todas as demais. Ninguém faz justiça sem amor. Por isso, nosso Código Penal, não só do Brasil, como dos países, muitos deles, às vezes é mais vingança do que justiça. A gente diz que está pedindo justiça, está pedindo vingança. Porque para fazer justiça só com amor. Mas estou com ódio da pessoa, então não estou querendo justiça. Eu estou querendo me vingar. É o que acontece com os obsessores. Os obsessores dizem para nós, em reunião mediúnica, que ele quer que Deus faça justiça. Não, você não está querendo justiça, você quer vingança. Você está com raiva dele ainda. Você não perdoou, você quer vingança. Então ele se confunde. E muitas leis humanas ainda é de justiça, é de vingança.
a pena de morte, é uma vingança. Aí a pessoa que resolveu, não resolveu, criou a situação, criou mais um obsessor. Então, em nome da justiça, a gente faz vingança. É a lei de Talião, dente por dente, olho por olho. Em épocas passadas, tinha uma conotação ainda, podemos compreender. Hoje não. Essa lei de Talião, hoje entende lei de ação e reação, que é regenerativa. Você fez o mal, você precisa reparar. Quando você fez o mal a alguém, você gravou esse mal para nós. Quando nós ofendemos, no caso, lá no livro, Segismundo, uma figura muito conhecida nossa aqui, né? Ele atirou, matou um cidadão, um tiro no coração. Ele adquiriu perispiritualmente, feriu o seu perispírito. Vai reencarnar, que vai ter um problema cardíaco. E que é o pai dele? Aquela pessoa que ele assassinou. É assim que funciona a lei de Deus. Os inimigos se encontram para transformar inimizade em amor. Porque ninguém é feliz com raiva do outro. Fazer as pazes, né? Enquanto está a caminho, disse Jesus. Ou seja, faz a paz enquanto está por aqui. Porque se não fizer agora, vai ter que fazer em outra oportunidade. Na espiritualidade, fica frente a frente, fica meio complicado, porque um fica xingando o outro, vamos dizer assim, né? Pela incompreensão. Quando encarnado, não tem esse abafador de sensação que é o nosso corpo físico. Aí você tem pai e filho, que agora estão se beijando, e antigamente um estava matando o outro. Aí a importância do esquecimento temporário, como é encarnado. Senão você não conseguia dormir com o inimigo. Né? Literalmente, às vezes a gente dorme com o inimigo do passado, da nossa casa. Essa bendita esquecimento do passado é que oferece a oportunidade para a gente reparar se alguém está apontando o dedo para o outro. Senão era briga todo dia. Pensa uma coisinha, mas você me matou, você fez isso, fez aquilo. Aí não ia haver reparação. Era uma eterna briga, né? A doutrina espírita oferece isso. Essas explicações. Conhecereis a verdade, ela vai nos libertando, paulatinamente. Para que a gente possa progredir sem tanto sofrimento. Entre todos, foi Jesus o protótipo da misericórdia divina e o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem. Tem oferecido. Quem é professor de português sabe melhor do que eu. Tem oferecido, ou seja, ofereceu, está oferecendo e continua oferecendo, não é isso? É o quê? É um presente contínuo? Não sei se é isso aí. Eu sei que é passado, é presente e é futuro. Porque se assim, Deus ofereceu, era só no passado. Deus oferecerá, era só para o futuro. Mas Allan Kardec, sabiamente, isso aí é filosofia, pessoal. É estudar nas entrelinhas, isso é estudar filosofando. Allan Kardec mandou que Deus que tem oferecido ao homem. Ou seja, ofereceu, está oferecendo e irá oferecer até que ele não precise mais. Esse protótipo. Aí o Espírito respondeu, Jesus. Então, concordando que Jesus é o protótipo perfeito, é o roteiro, é o modelo para todos nós. Então, veja, tem as leis divinas regendo, Deus no comando do universo e, particularmente, Jesus, Espírito puro, cuidando de nós, da nossa nave. Então, temos tudo. Temos nosso anjo de guarda, um processo reencarnatório, responsável, a colônia espiritual que nós estamos agregados a ela, onde nós reencarnamos. Temos alguns espíritos protetores que nós, por afinidade, pela amizade, conquistamos, que se aproximam de nós para nos ajudar. E temos os obsessores também, que ficam cobrando da gente. Fazer o quê? Né? Temos um débito, eles cobram. Mas nem sempre estão cobrando, não. Eles estão se aproximando de nós pela amizade. Amizade no vício físico, amizade no mental. Não estão cobrando, não. Estão compartilhando a nossa amizade e sugando a nossa energia, a gente sugando a energia dele. Só que não é boa coisa, é uma relação perniciosa.
A relação com o nosso guarda é ótima. A relação com o espírito protetor é ótima. A relação com alguns espíritos é perniciosa. E eles não querem nos prejudicar. Apenas vivenciar aquilo que a gente vivencia. Tem espírito que se comunica em mediúnica ainda, na badalação da noite aí. E utilizando de nós outros, certo? De nós. Ele vem durante o sono, ainda dá uma fugidazinha e fica também com eles, na nossa noitada. Aí depois, no outro dia, não está com dor de cabeça, não sabe por que está dor de cabeça. Eu tive um pesadelo, não. Não sabe, é pela santa ignorância, né? Vivendo em toda a pujança, o Estatuto das Leis Morais deu cumprimento às ordens humanas. Perfeitamente. Sem nenhuma falha. Só na condição de espírito puro. Doação da vida. Modelo a ser seguido, ensinou pelo exemplo e pelo sacrifício, doando sua própria vida, sem se recusar, auto-ofertório santificante. Na cruz, deu o exemplo digno, perdoando a todos nós. Não existe um maior. E muita gente, às vezes, pensa que Jesus se gratificou por o sangue dele derramar para eliminar nossos pecados, né? É uma santa ignorância. Deus tinha mandado um dos seus filhos para morrer na cruz e o sangue dele nos salvar. Esse não é meu Deus, não. O meu Deus não é aquele criado pelos homens, não. O meu Deus é aquele que criou os homens. Né? Que tem dois deuses. Aliás, tem vários deuses. Cada religião tem seus deuses. Muitos de nós tem um Deus particular, dentro do nosso conceito. Mas existe um Deus só. Só um. Diz que quando a humanidade entender que existe só um Deus, as religiões vão se unir. Não necessariamente que tenha um nome único, mas não vão ser mais antagônicas, não vão precisar de querer discussões à toa, não. É o mesmo Deus. Só que o Deus de uma determinada religião faz alguma coisa e de outro faz uma coisa diferente? Não. Tem alguma coisa errada aí. Não com Deus. O errado é nosso entendimento. O Deus é único. Deus não tem religião. Jesus não tem religião. Jesus não criou religião. Jesus vivenciou o ensinamento. Nós é que criamos religiões. Ensinamento serve a qualquer religião que nós criamos. Se a gente não usa, é uma questão do livre-arbítrio. Se toda a humanidade terrena não usa, é uma questão de outros fatores que ocorreram e tomaram posições diferentes. Mas todos são assistidos, independente se é cristão ou não, ou mesmo ateu. Que o importante é, sem a caridade, não há salvação. Pode não ter uma religião, mas ser uma boa pessoa, ser uma pessoa de bem. O que vai contar lá em cima, na nossa análise, é o que nós fizemos. Onde nós estávamos é apenas um pequeno detalhe. O que nós somos, a nossa personagem aqui é pequeno detalhe. O que vai para valer mesmo é a nossa individualidade. O que nós conquistamos, o que nós fizemos de bem. Inspiraram-nos para elaborar... Aliás, peraí, calma aí. Sim. Aí o Joana de Ângela aqui, ela faz exatamente, ele mostra o que nós fizemos já, em termos de tecnologia, da ciência, e a nossa dificuldade das coisas espirituais. Onde ela diz assim, ó, o homem viaja com seus formidáveis bólides espaciais, naves espaciais, fora da órbita da Terra, e, todavia, não conhece a si mesmo. É porque não leram a questão do livro do Espírito de Santo Agostinho, né? Na hora de dormir, faz uma análise. O que é que eu fiz, o que é que eu deixei de fazer? Ofendi alguém? Faz uma análise.
São umas duas ou três folhas só, é pouco. Faça uma análise. O homem já está querendo ir a Marte, mas não conhece a si mesmo. Se perde porque não conhece a si mesmo. Então, em termos de razão, tecnologia, estou muito bem. O que está faltando é a moralidade. Então, nessa transição planetária, a grande revolução é da ética e moral. Em termos de tecnologia, estou muito bem. A grande revolução que está acontecendo, a gente vê isso aí, não na questão de todos os países, esses conflitos, é de ética e de moral. É que nós estamos precisando. É conhecer a nós mesmos. É conhecer as leis de amor que nós estamos estudando hoje. Altera a face do planeta que habita e pretende modificar as leis morais que regem o universo. Isso é muita pretensão nossa, né? Mergulhando, então, em profundo amarguras. Nós criamos aqui na Terra, tentamos contrariar as leis divinas, as leis naturais, e sofremos por isso. E às vezes fica perguntando o que deu errado, né? Se constrói as coisas. Santos Dumont criou avião para transportar as pessoas, criaram o avião de combate, de caça. Criou o navio para transportar, criaram o tanque, o submarino, o avião de combate. Inventaram o carro, mas criaram o carro-tanque de guerra. Inventaram dentro da química, da ciência, todas as ciências, muita tecnologia, que é utilizada muito na medicina, mas criaram armas nucleares, etc, etc. Esse mesmo foguete, mesma tecnologia que leva o homem às naves espaciais aí pelo espaço, é o mesmo princípio dessas que colocam uma algiva e vai lá e vão bombardear o outro país. É a mesma tecnologia. Ou seja, cria uma coisa para o bem e sempre tem uma cabeça lá para os interesses e egoísmo que desvirtua aquilo ali. Certo? A faca peixeira é um excelente instrumento na cozinha e alguém utiliza para matar. A culpa é da faca? Não. Não é isso? Então, mas infelizmente é assim, porque nós estamos num processo ainda evolutivo que não conquistamos esses valores. Alguns atos de nós ainda são atos imorais. E um dia, logicamente, ficarão todos atos morais, quando vamos inserir. Mas então, olhando na questão dos espíritos, questão 110, 115, onde dá aquelas 3 categorias de 3 ordens de espíritos e 10 classes. E a gente vê exatamente qual é a nossa situação. E dentro da nossa situação, a nossa dificuldade. Uma delas é a compreensão de Deus, outra delas é a influência da matéria. Nós, na nossa condição, somos mais influenciados pela matéria do que conseguimos influenciar a matéria. Na condição de bons espíritos, já há uma preponderância da influência do espírito sobre a matéria. Ele vai ser pouco influenciado pela matéria e vai influenciar muito a matéria. Mas só na condição de espírito puro, que não tem nenhuma influência na matéria. O corpo de Jesus não lhe dava nenhuma interferência. Ele realizou todos aqueles fenômenos espírita, que foi considerado milagre pela ignorância nossa de compreensão, no estado de vigília. Jesus não precisava entrar em transe, até porque não precisava de nenhum médium, nenhum espírito que viesse ele como médium, para ajudar. Ele era espírito puro. Não tinha ninguém, todo mundo é inferior a ele. Precisava de ajuda, o máximo que ele podia utilizar os fluidos das pessoas para realizar os fenômenos da própria natureza. Mas ele em si já realizava plenamente os fenômenos. O corpo físico dele, no estado de vigília, normal, natural, conseguia a dupla vista, a clarividência, etc, etc. Só na condição de espírito puro. Um dia chegaremos lá. É uma questão só de dias, certo? Aí coloca só na matemática, bilhões, 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 mas pode transformar só dias em dias. Ninguém as derroga, as leis, não tem como. Por isso que o milagre não existe. Porque o milagre seria a derrogação das leis, uma corrigenda das leis divinas. Então, o que existe são os fenômenos espíritas.
pelos méritos e deméritos, só isso. Fenômeno de espírito pelo mérito e demérito dessa criatura. Aqueles que têm condição de realizar e aqueles que têm condição de receber. Porque as leis divinas não são derrogadas, porque ela é imutável, etc, etc, etc. Não mais subestime impunemente, mas não as ignora, embora desejando fazê-lo, nós. Então, esculpidas na nossa consciência, mesmo brutos sentiais, em forma de impulso ou pelo luzir das suas grandezas transcendentes nos pródromos da inteligência. É que nós, veja a sabedoria de Deus, né? A inteligência suprema. Colocou as leis de Deus, colocou suas leis na nossa consciência para a gente desenvolvê-la, não é nada gratuito. E à medida que nós vamos desenvolvendo, os nossos atos vão ficando mais livres, e junto a isso vem a nossa responsabilidade. Desenvolve o nosso livre-arbítrio e a nossa responsabilidade, à medida que nós vamos crescendo. E vamos compreendendo a Deus e vamos sendo mais felizes, sem influência da matéria, atuando na matéria, sem recebê-la, as influências. E veja a grandeza, a leveza do Espírito, atuar na matéria sem ser influenciado por ela. E finalizando, deixaremos aqui uma mensagem do apóstolo Pedro e também do Livro dos Espíritos. O apóstolo Pedro diz assim: o amor cobre multidão de pecado. Então, fizemos algum pecado? Tem uma solução. A solução é através do amor. E no Livro dos Espíritos, questão 888A. Aí a mensagem de São Vicente de Paula. Ele diz assim: sede brando e benevolentes, para com tudo o que vos seja inferior, mesmo para com os mais ínfimos da criação. Aí ele já está levando ao reino animal também. E tereis obedecido à lei de Deus. Podemos fazê-lo, isso aí, seguindo o aconselhamento de São Vicente de Paula. É só uma palavrinha: força de vontade. Que a paz do Mestre Jesus continue conosco, hoje e sempre.